Primeiro vamos ver aqui Marcos capítulo 25. Esse dia eu citei o versículo 21, mas a mensagem é outra hoje. Marcos capítulo 25, capítulo 5, versículo 21, desculpe. Capítulo é 5. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas, e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Quem era Jairo? Ele está dizendo, o chefe da sinagoga. A sinagoga fazia oposição a Jesus, a maioria não aceitava Jesus como Senhor, como Messias, como Cristo. Mas o Jairo estava precisando de ajuda. Certamente eu tenho explicado que ele ouvia falar de quê? Dos milagres a respeito do Senhor, do que acontecia nas reuniões. Seu Jairo, um doente foi curado, um paralítico andou, deve ser tudo combinado. Não, era meu vizinho, eu conhecia. Um cego foi curado, um outro ressuscitou, ele ouvia. Agora que ele está precisando, entenda, ele deixa de lado todo o preconceito religioso, ele deixa de lado toda a vaidade e vai humildemente buscar o Senhor, se expor publicamente, foi diante de todas as pessoas que lá estavam. Ele foi e rogou o Senhor, que implorou o Senhor que descesse à sua casa. Aí nós conhecemos a história. Jesus foi, parou para curar uma mulher. Quando chegou lá, a moça já estava morta, mas ele ressuscitou a moça. Mas não é mensagem para hoje, a mensagem é essa: ele procurou Jesus. Do lado aqui de Marcos capítulo 7, tem o capítulo 7 agora, o versículo 24. Capítulo 7, versículo 24. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, o povo sábio da época, o povo da filosofia, da sabedoria. E Ciro Fenício, os conquistadores fenícios, são citados na história mundial como grandes conquistas, né, principalmente na navegação lá. E diz assim: e rogava-lhe muito que expulsasse de sua filha o demônio. Mas uma pessoa que essa não era de Israel, nem era uma seguidora de Jesus, como Jairo não era uma seguidora, mas ela ouviu falar dele. Desculpe ser tão repetitivo, você já ouviu várias vezes, você dá o meu testemunho, como é que a minha família conheceu Cristo. Minha mãe foi um terreiro de feitiçaria, de macumba, e lá falaram que tinham feito um trabalho para acabar com a família, em acidente. Meu pai morreu de acidente em 75, junho de 75. A minha irmã, uma irmã minha, morreu de acidente em setembro de 75. E segunda pessoa lá na feitiçaria, a terceira pessoa morreria embriagada na Avenida Brasil, é uma via lá do Rio de Janeiro extensa, são 50 quilômetros praticamente, e quem bebia era eu. Então minha mãe ficou desesperada, e ela começou a pedir, porque deram uma lista para ela de aqueles petrechos, para um ritual, para desfazer aquele outro ritual, quer dizer, uma macumba para desmanchar outra macumba. E ela não conseguiu, até que ela chegou a uma senhora chamada Alda, que era budista, depois ela se converteu. E a Alda disse assim: Tereza, olha, eu não sou dessa religião, mas ali onde era a funerária, tem ali um missionário, uns pastores que dizem que desmancha uma macumba. Se é verdade, eu não sei, vai até lá. E foi a salvação. Porque quando ela passou, ela viu uma faixa lá escrita assim: desmanchamos macumbaria, feitiçaria, olho grande, inveja, de graça. Chamou a atenção dela, quer dizer, chamou a atenção. Até contei que uma vez, um cidadão, com um pastor nosso, colocou no interior de Minas: desencapetamento total. E o pessoal rodou o mundo todo, charge, memes, o pessoal debochando, disse assim: isso é uma vergonha para o evangelho. Se é vergonha, é você que não faz nada, irmão. Quer dizer, ele chamou a atenção, tanto chamou a atenção que o mundo todo ficou conhecendo aquela faixa ali. Mas não foi uma coisa negativa, não. Chamou a atenção, entenda bem, chamou a atenção dessa senhora que falou. Então minha mãe ouviu falar, entenda, que se desmanchava uma macumba, e ela foi até lá. E lá, até ele botou para vocês ali agora do acidente, que no ano seguinte eu sofri um acidente, 10 de maio de 78, morreram 2 amigos na hora. Se ele ampliar ali, você vai ver que eu fui parar no hospital, aí ele botou estado gravíssimo, mas não é tanto, só que a perna ficou toda, criou uma casca de ferida aqui enorme, né, nesse braço, mas não batia a cabeça não.
Ali tem bem claro sobre isso. Mas por que eu estou falando isso? Entenda, a minha mãe foi para quê? Não foi tanto que minha mãe só foi fazer campanhas. Minha mãe ia na igreja, em outros lugares. Tanto que eu, como pastor, já me converti depois. E como pastor, eu batizei minha mãe nas águas. Só para você entender como é importante falarmos também de Jesus. Mas qual é a nossa lição de hoje? Pessoas que não eram de Jesus procuraram Jesus. Que não conheciam Jesus como nós conhecemos, lutaram por quem? Repare, o primeiro foi pela sua filha, essa também está aqui pela sua filha. Aí Jesus entra em ação, e a mulher diz assim, mas Jesus disse, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Sem querer polemizar aqui, criar celeuma, não, mas veja só o que ele quis dizer. Mulher, você não é de Israel? Você não é uma seguidora minha? Como é que eu vou te abençoar? Como é que eu vou dar uma bênção para você? E a mulher humildemente responde para ele. Ela, porém, respondeu e disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Mas será que os filhos estão comendo pão? Como assim? A cura, a salvação da nossa família, a cura para a nossa família, a libertação da nossa família é um direito nosso, como o pão é direito do filho que está na mesa com os pais. Imagine estar na mesa e o filho pergunta para o pai, pai, posso comer um pedaço de pão? Acho que todo mundo tem liberdade, o filho tem liberdade para entrar na cozinha, não é verdade? Abrir a geladeira, pelo menos eu creio que todo mundo dá liberdade ao filho de comer. Claro que quando é criança, você tem que ver, ele quer comer fora de horário, tem esse negócio, né? Quer comer doce, a hora que não deve comer, tudo bem. Mas fora disso, no normal, o filho tem liberdade. Então, os filhos têm direito e não estão buscando. Eles estão vindo de fora, mas vamos falar mais sobre isso. Aí, Jesus mandou a bênção, e ele disse, vai por essa palavra, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Aí nós vamos para João, capítulo 4, versículo 46. Mais uma pessoa de fora. 4:46. E segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo isso que Jesus vinha para a Judeia, foi para a Galileia ter com Jesus. E rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Espera aí, um oficial do rei, esse homem era seguidor de Jesus? Não. Era oficial do rei, que fazia oposição ao Senhor, que não acreditavam, nem achavam ele um aventureiro. Mas ele foi. Mas por que ele foi? Porque ele também ouviu falar. Ele tinha informações que milagres aconteciam, que coisas inacreditáveis estavam acontecendo, mesmo sem acreditar. Mesmo sem acreditar, ele foi. Como nós vamos ver daqui a pouco sobre isso. Que mesmo sem acreditar, a pessoa acaba buscando Jesus. Mas eu vou chegar lá já. Então vimos mais uma pessoa que não era um seguidor de Jesus. Aí nós vamos agora, vai ficar mais forte ainda, Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante. Mateus 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Opa, quem está dizendo aqui? Um centurião, um capitão de 100. Um capitão romano, um oficial romano, que deixa de lado, entenda, todo preconceito, todo medo também, porque um oficial vai pedir ajuda a um homem daquela região, mas ele foi. E aqui tem uma coisa, uma peculiaridade, né? Porque ele não foi por um parente, foi por um criado que era um amigo, e a Bíblia diz que tem amigo que é mais chegado que o irmão, quer dizer, era uma pessoa que ele estimava, tinha uma estima, tinha uma alegria, tinha uma amizade com ele, e ele foi lá buscar ao Senhor. Aí tem muitas lições, nessa passagem tem mais lições. E Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois eu também sou homem sob autoridade, e tenho um soldado às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. A palavra fé aqui é entendimento.
porque ele entendeu como as coisas espirituais, como as coisas funcionavam no mundo espiritual. Porque nós temos o caso, quando a Bíblia diz que os anjos de Deus ouvem a voz da palavra. Quando ele fala que ele tinha soldado as suas ordens, que Jesus também tinha, Jesus não tinha soldados, não era o Pedro, não era o João, eram os anjos de Deus, que obedeceriam a voz dele. Ele dava a ordem e a ordem seria obedecida. Mas não é lição para hoje, por isso que eu estou correndo aqui falando rápido. Mas eu vos digo, atenção, que é a nossa mensagem, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Durante anos eu digo, essa mensagem não é apenas escatológica, futurística, quer dizer, para o juízo final, não, é para hoje também, que tem muito filho de Deus que está rangendo os dentes. Meu Deus, por que eu não consigo? Por que eu não consigo? E pessoas estão chegando agora, estão sendo abençoadas, porque os filhos do reino talvez não estão entendendo como devem entender a palavra de Deus. É direito nosso de filhos ter a salvação da família. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Mas talvez não estamos lutando como deveríamos, não estamos indo a Jesus como deveríamos de ir, não estamos sendo perseverantes como deveríamos de ser, e estamos perdendo bastante. Agora, ponto final nessa parte agora, para você ver que eu vou falar sobre isso um pouquinho mais, que nós vamos ver aqui no capítulo 17, versículo 14. Diz, e quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Aí nós vamos deixar o Mateus, vamos para o Marcos 9, 14, que é a mesma passagem, tá? E aí nós vamos entrar aqui justamente no versículo 18. E este onde quer que eu apanhe, despedaço, ele range os dentes, espuma, vai se secando, e eu roguei aos teus discípulos, não puderam. É ali igual o Mateus. E ele responde, disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Esse homem mostra uma coisa importante, que ele era um incrédulo, ele não acreditava, ele foi ali porque falaram e tudo, mas não acreditava. Não sei se aconteceu isso contigo, você já viu, a pessoa vem, vou lá ver se acontece alguma coisa, vamos lá, é verdade. O missionário contou o testemunho dos jovens, que eu estou chamando a nossa juventude para fazer esse trabalho. Na Indonésia é um lugar de ilhas, então é um país formado por ilhas. E uma turma de jovens cristãos começaram a bater de porta em porta para oferecer oração. Queríamos falar de Jesus com vocês. A porta se abria, a porta se fechava, e chegaram numa porta onde estavam velando um corpo. E a pessoa disse, nós somos muçulmanos, mas nós gostaríamos de ouvir falar de Jesus. Mas hoje não dá, estamos velando o corpo de um parente nosso que morreu. E um dos jovens disse, mas o corpo está aí? Está. Podemos orar por ele para ressuscitar? Querem tentar? Não vamos tentar, não, vamos orar mesmo. E quando eles foram, o morto levantou. Toda a família se converteu, toda a ilha se converteu a Cristo. Olha que coisa profunda. Mas onde eu quero chegar? Às vezes a pessoa não crê. Eu vou ver se acontece alguma coisa. Vou ver se acontece. Ele foi. Chegou lá, os discípulos não conseguiram. Senhor, trouxe meu filho aí, tem um espírito, faz isso, aquilo. Roguei para ele, nem conseguiram fazer nada, não. Jesus disse, traga um menino. Ô pai, há quanto tempo lhe sucede isso? Ele, Senhor, desde a infância, muitas vezes faz isso, faz aquilo. Tu pode fazer uma coisa? Tem compaixão de nós e ajuda. Olha a resposta, 23. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. A salvação da família também. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Será que estamos crendo, estamos apresentando, ou estamos sempre concordando com o diabo? O meu filho é isso, meu filho é aquilo, meu marido é isso, minha mulher é aquilo, meu pai é isso, meu pai é aquilo, é religioso, é incrédulo, seja o que for. Nós temos poder, os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. A Bíblia diz que a fé chama a existência
as coisas que não são como se já fossem. Então eu tenho que começar a declarar o que a Bíblia diz. Meu filho é de Jesus, mas ele usa droga, está amaldiçoado, você tem prática pecaminosa. Hoje tem que falar prática pecaminosa, senão o pessoal pode se ofender aí, tem que te processar. Então está amaldiçoada essa prática pecaminosa. Não, meu pai é gente muito boa, mas entenda bem, pastor Jaime, ele é incrédulo, ele não consegue crer. Está repreendendo esse demônio da incredulidade. Não, meu pai é gente boa, mas é religioso. Eu contei que um teólogo me procurou e disse, pastor Jaime, eu vi o senhor falando da salvação da Bíblia, queria que o senhor visitasse meu pai. Meu pai é religioso, desde pequeno, muito religioso, português, e ele está indo embora, porque o câncer está no estágio, não tem mais nada a fazer pela ciência. Claro que eu creio que Deus pode fazer, mas estou preocupado com a salvação dele. E eu fui até lá. Quando eu fui falar de Jesus, ele disse, Jesus eu conheço desde que eu nasci. Eu disse, o senhor tem que esquecer Jesus da igreja dos crentes, o senhor tem que esquecer Jesus da igreja, entenda bem, dos católicos, ou de qualquer igreja, é o Jesus da Bíblia. Ele parou. Foi ele que a Bíblia diz que ele morreu no seu lugar. Foi ele que a Bíblia diz que venceu a morte e o inferno. Pois é nele que o senhor tem que crer. E se o senhor crer no coração e confessar com a sua boca, o senhor será salvo. Se o senhor quer esse Jesus como teu Senhor, seu Salvador, ele quer. Aceitou Jesus, morreu. Foi salvo. Irmão, tem muita gente que é incrédula, mas nós temos que mostrar o poder de Deus. Jesus, então, vendo aquilo, falou para ele, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele entendeu que era a incredulidade dele, tem que entender. Então caiu a ficha, né? Ele voltou realmente para a vida, entendeu aquilo. Qual é a nossa lição? Irmão, vamos levar as pessoas a Cristo. Não vamos ser incrédulos, não vamos estar frequentando a igreja porque nos sentimos melhor aqui, não, nós temos que lutar para que aquilo que está escrito, o direito nosso, o direito dos filhos, o pão dos filhos, venha realmente ser comido pelos filhos de Deus. Nós precisamos, senão estamos perdendo tempo. Ele levou, vamos recapitular, ele era um chefe da sinagoga, ela era uma mulher Ciro-Fenícia, ele era um oficial do rei, ele era um capitão romano, e agora estamos vendo um homem do povo, mas que era um incrédulo, mas todos eles conseguiram o resultado. Vá a Cristo e você vai ter resultado, porque senão, primeira carta de Paulo a Timóteo, misericórdia, Jesus, capítulo 5, versículo 8, às vezes nós estamos aqui e não estamos percebendo, o que? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, diga, negou a fé, e é pior do que o infiel. Jesus, não quero estar aqui não, cuide dos seus, seja valente, leve a Jesus, leve, diga a Jesus, ele é teu, o diabo não tem poder mais sobre a vida dele, ele usa a droga, não está amaldiçoado, ele é de Jesus, está amaldiçoado de serviço, essa incredulidade, essa agressividade, essa religiosidade, o que for, e você vai ver a glória de Deus, porque quem crê, vê a glória de Deus, amém? 1 Samuel, capítulo 23, tem pedido a Deus, tem uma direção da igreja. Vamos pegar aqui esse versículo, talvez você nunca ouviu, uma história que talvez você nunca tenha ouvido, bem que é uma mensagem conhecida. E foi anunciado a Davi, dizendo, eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. O Davi era um homem de Israel, mas ele estava fugido porque o rei, na época era o Saul, Davi foi ungido como rei, mas não empossado, o rei empossado ainda era Saul. E o Saul começou a ver Davi como um inimigo, como aquele que ia tomar o seu lugar, como um rebelde, como um homem praticante da rebelião. Não, era uma obra de Deus, e Saul tinha que aceitar e não aceitou, então ele fazia oposição. Quando Davi soube essa notícia, ele estava fugindo, que o povo de Israel, entenda bem, estava sendo agora atacado. E o que aconteceu? E consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi, vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi disseram, eis que tememos aqui em Judá, que é a tua terra, de onde você é, ele era de Belém de Judá. Se aqui na tua terra nós estamos com medo, quer dizer, temerosos, imagine ainda Keila, contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor. Nós temos que aprender, a Bíblia diz, não se consulta a carne e o sangue, quer ver, nós consultamos. Aí ele voltou a consultar, e o Senhor lhe respondeu e disse, levanta-te, toma uma posição logo, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que quando Abiatar,
filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com éfode na mão. Éfode era uma roupa sacerdotal que ele deveria de usar, Xoxixá, já viu, né? Que eles usavam, que era para consultar o Senhor. Só para você entender isso aqui. Até o rapaz, quando eu falo assim, ele pode pegar éfode, aí ver a foto e colocada, né? Aí diz assim: e foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E diz Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Verdade, uma cidade que era fácil para entrar, mas para sair não tinha tantas saídas. Então era fácil de pegar o Davi ali. Davi estava, como que dizem, encurralado, não tinha para onde ir. Então Saul mandou chamar o povo à peleja para que descesse. Voltando um pouquinho, ele diz assim, olha o que ele diz: e diz Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Tem gente que está tão cega, que ele está fazendo coisa errada. Ele queria matar um ungido de Deus, uma escolha de Deus, e achava que Deus estava no domínio, no controle. É como aquela pessoa que é assaltante de banco, ele vai assaltar e diz: Jesus, que tenha muito dinheiro lá. Se Jesus estivesse nisso, né? Ou o homem que perdeu o juízo, arrumou da mulher e disse assim: Senhor Deus, não deixe minha mulher descobrir isso não. Quer dizer, tem que estar tão cego que acha que Deus está no pecado, o Saul achava. Aí diz o 8: então Saul mandou chamar a todo o povo a peleja, para que descesse a Keila, para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: trazei-me aqui o éfode, que foi consultar Deus. Ele foi consultar Deus mais uma vez. Ele foi chegar diante de Deus e pedir aquela ajuda, pedir que ele sempre consultava. Davi tinha isso, ele nunca fazia as coisas sem consultar. Por isso que Davi nunca, que ele não tomou um corte sequer, nunca se machucou. E disse Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faz-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Eles virão sim. E disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila, esses homens que eu ajudei? Eu expus a minha vida, a vida dos meus homens por eles. Eles vão me entregar para Saul, sabe, a mim e aos meus homens. Sabe que o Senhor respondeu? Entregariam. O que o Davi fez? Então se levantou Davi com seus homens e saíram de Keila. Aí foram para o deserto. E lá eles foram protegidos, foram guardados. Em 2 ocasiões, Saul teve nas mãos de Davi. Davi disse: não, é de mim tocar no jeito de Deus. Davi queria fazer a obra de Deus, não a obra dele, nem a obra dos amigos. Mas qual é a lição aqui? Ele saiu. Mas veja o que ele perguntou. Ele está mostrando o éfode para vocês ali, como é que era a roupa, né? Era aquilo ali. Mas pode voltar para mim. Então, eles consultavam, colocavam isso, para consultar ao Senhor. É como nós temos que estar cobertos pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, para falar com Deus. Mas a nossa lição, o que o Davi fala é uma coisa muito profunda. Talvez um dia você ajudou alguém. Quer ver uma coisa muito comum? Pai ajudar o filho, é coisa comum. Mãe: pastor, eu dei minha vida por ele. Eu lembro de uma senhora, eu estou falando que é da minha família, por isso que eu posso falar. E assim, minha avó para um tio, mas lavava roupa para fazer ele se formar, não sei o quê. É dever dos pais. Os antigos diziam: nós não criamos filhos para nós, criamos para outros. E depois que a pessoa começa, veja jogador de futebol, de vez em quando você ouve coisa pública, né? Que a mãe não gosta, não sei mais o quê, porque o que a mãe pensa? Puxa, agora que ele começou a ganhar dinheiro, ele arrumou uma modelo aí e vai casar. Quer dizer, arruma uma moça e vai embora, não sei o quê, mas é normal. E a pessoa às vezes fica com o quê? Uma tristeza. Não faça isso. Sabe o que o Davi vai falar no Salmo 60, versículo 11? Olha o que ele vai falar para nós. Salmo 60, versículo 11. Ele diz assim: dai-nos auxílio na angústia. Por quê? Vão é o socorro do homem, até de alguém que você ajudou. Mas, Senhor, eu dei a vida por eles, eu expus a minha vida por eles, comigo os meus homens, e eles não vão fazer nada, eles não vão nos ajudar. Não, eles não podiam. E às vezes nós ficamos chateados com uma pessoa que nós ajudamos. Como eu falei, da família, às vezes não é família, às vezes é amigo. Uma pessoa que você: mas eu perdoei uma vez, perdoei 2 vezes, e olha o que ele faz comigo. Agora é do homem, ingratidão. Nós não temos que ficar zangados. Ele está dizendo aqui: vão, vamos repetir aqui, porque vão é inútil o socorro do homem. No Salmo 121, tem que correr um pouquinho, o horário passa rápido. Salmo 121, o salmista fala assim, 121, 1: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Vamos lá?
o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Esse nem pisca, nem cochila, guarda, confia nele. Mas nós ficamos chateados, ficamos revoltados, não só às vezes com o governo. Eu sou brasileiro, então eu espero do governo brasileiro, não estou falando do governo atual, nem do que passou, não, é no geral, só para você entender. Às vezes nós esperamos algo do governante que não venha, ficamos revoltados. Não faça isso, ore por ele, Deus, dê sabedoria para eles, que a população está sofrendo, o povo está sofrendo, mas quanto a mim, o Senhor cuida de mim. Quer dizer, não temos que entrar na luta dos homens, nós temos que fazer conforme a Bíblia diz, temos que verificar. Aí nós vamos sair daqui, vamos para o livro de Lamentações de Jeremias. É depois de Jeremias, tem Isaías, Jeremias, Lamentações, 4:17. Os nossos olhos desfaleciam, esperando o quê? Socorro. E as pessoas estão esperando socorro. Olhávamos atentamente para a gente que não pôde livrar, que não pode livrar. Não pode, porque tem situação que é espiritual, não adianta. Porque se eu tivesse um médico e tal, tudo bem, por favor. Também não vamos chutar o anjo, não. Às vezes Deus pode usar uma pessoa para te abençoar, e sim, mas tem que saber que é dado pelo Senhor. O Senhor é que vai dar. Lembra do irmão que estava com diabetes, tinha perdido a visão? Ele disse: eu não estou com fé de cura, me dá um médico. Ele pediu auxílio ao Senhor, o Senhor deu. Não uma médica que mudou a alimentação, mudou a medicação, e ele voltou a enxergar e estabilizou a glicose dele. Entenda? Mas o que eu quero passar para você? O socorro vem do Senhor. Do homem, o homem é falho, o homem pode falhar, o homem pode ser ingrato. Você esperou Keila, entenda, receber uma ajuda, eles seriam destruídos, famílias seriam mortas, os bens seriam saqueados. O Davi foi lá e nem era o rei de Israel empossado ainda, mas ele tinha amor por aquele povo, e ele foi, se expôs com os seus homens. Senhor, agora eles vão me entregar nas mãos de Saul? Vão. Mas Senhor, eu expus, não, Davi não discutiu com Deus. Tá bom, vamos embora, é o que você tem que fazer, não discuta não, vai e acredite que Deus é Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, sempre lembrando que o Timóteo não escreveu carta nenhuma, foi o Paulo que escreveu a Timóteo, capítulo 4, 4:10. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos em quem? No Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente de quem? Então é isso que temos que esperar nele, apresente a Deus, entenda? Ainda que você tenha alguém que você ajudou, que você levantou do pó, às vezes é amigo, às vezes é família, que, como diz o outro, está por cima da carne seca, mas não está nem olhando para você. Tudo bem, não fica zangado com ele não, Deus continue abençoando. E não fique, guarda, lembra do Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então não deixa essas coisas entrarem, e tem gente que deixa, isso não é bom. Por quê? Aí vamos um pouquinho na frente, Hebreus capítulo 12, versículo 15. 12:15. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela, irmão, por ela muitos se contaminam. Gente de Deus, mas está contaminada. Por quê? Porque não foi ajudada por alguém que ele ajudou, que não foi honrado por alguém que ele honrou, que foi injustiçado, que esperava algo que não veio. Entenda, deixou a rede de amargura entrar. Se você continuar lendo aqui, você vai ver um homem chamado Esaú. Sabe o que aconteceu com Esaú? Ele ficou chateado porque ele perdeu a bênção que ele mesmo vendeu para o irmão dele, por um prato de lentilhas. Estão lembrados da história? Ele ficou tão chato, o que ele fez? Tão amargurado, que ele começou a fazer tudo que era para machucar os pais. Casou com as mulheres etéias, que era contra a palavra de Deus, mas porque ele sabia que o pai ia ficar desgostoso, e a mãe também, ele fez isso. Não faça isso. Não tem negócio de olho por olho, dente por dente. Ainda que tenham feito injustiça, você não faz injustiça. Ainda que alguém tenha te feito prejudicado, não prejudique a pessoa. O que a Bíblia diz? Amai os vossos inimigos. E muita gente está contaminada com rio de amargura, porque eu não estou onde eu deveria estar, porque eu não tenho o que eu deveria de ter, porque aquela pessoa não me ajuda, porque aquela pessoa não me deu, porque ela não me honrou. Esqueça, você está contaminado. Se for isso, pede a Deus para limpar o seu coração. Do lado, uma folhinha para frente, Tiago, capítulo 1, versículo 20. Porque a ira do homem, diga,
não opera a justiça de Deus. A ira do homem não opera, não fique isso de maneira alguma. 21, pelo que rejeitando toda a imundícia, rejeite a mágoa, rejeite a amargura, rejeite a tristeza, isso é imundícia. Não só como homem ou a mulher, a pessoa tem que rejeitar um adultério, tem que rejeitar qualquer coisa errada, uma proposta indecente, moral, uma proposta que seja financeira, mas que vai te prejudicar, e você diz, não quero isso não. De maneira alguma, como lembra da semana passada, que pregamos do José que rejeitou o convite da mulher, do patrão, para ser o namoradinho, disse, não, que é isso, eu vou pecar contra Deus, nada. Então rejeita, mas não é rejeita só isso, rejeita a mágoa, rejeita o ressentimento, rejeita o rancor, a revolta, a tristeza com o filho, com uma filha que não te honra, ou com o pai da mãe que desprezou, você foi preterido, o seu irmão, pastor, sempre foi assim, meu irmão sempre foi o queridinho da mamãe, do papai, a minha irmã, eu sempre fui lá o desprezado. Esqueça, não fica com mágoa não fica com raiz de amargura, tira isso do seu coração. Está prejudicando, está contaminando. Ele está dizendo, rejeitando, tem que rejeitar. E o acúmulo de malícia, quer dizer, desejando até fazer que a pessoa sofra, que a pessoa pague, que ela dê um escorregão para ela ver o que é bom. Para com isso. Mas tem gente que quer, não faça isso. E diz, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Lembra que eu falei que você está na escola do Espírito Santo? Então deixa a palavra de Deus, ela vai salvar você, ela vai limpar seu coração hoje. Verdade. 22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-os com falso discurso. Você está aqui porque Deus quer que você ouça. Eu preguei durante o dia, que muita gente, uma mensagem que o senhor pegou, eu peguei esse gancho. Muita gente, pastor Jaime, a sorte não bateu na minha porta ainda. O outro dia, na vida sentimental, outro na vida, a sorte não bateu. Quem bate na sua porta é alguém que é maior que a sorte, que é Jesus, irmão. Você nunca leu lá o Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta. E quando é que ele bate? É quando você ouve a pregação. Note uma coisa, o ladrão, Jesus falou, João 10:10, o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. O ladrão não pede para te roubar, pede. Para entrar numa casa, o que ele espera geralmente? Ele espera a casa vazia. Eu lembro, eu nunca fui do crime, não, sempre fui pingução, mas pinguço ficava ouvindo, né? Pinguço ouve muita coisa, pinguço ele passa estar bêbado no chão, dormindo, achando que a conversa dos outros, né? Pinguço acorda de madrugada, ele desce, eu sei o que é isso. Você acorda 2 horas da manhã, 2 horas da madrugada, depois que o pinguço toma porre, 2, 3 porres só num dia, eu sei o que é isso. Eu trocava a noite pelo dia. Aí acordava assim, via se algum parceiro para tomar alguma coisa. Tinha um lugar que nós chamávamos de Bacurau, que era um lugar que não fechava, tinha pinga lá a noite toda. Então você descia seco para beber alguma coisa. E madrugada você acaba vendo o que não tem que ver, não é? Naquela época não tinha celular, essas coisas para filmar, mas você acaba vendo tudo aí. Então, às vezes eu ouvia conversas bobas, que as pessoas falavam, que eles iam, o pessoal do crime ia para esses lugares de veraneio, de coisas, sítios que ficavam vazios, quer dizer, o ladrão espera a casa ficar vazia, ou o pessoal da casa está dormindo, ou está de bobeira, né? Às vezes numa festa, numa distraída lá, entra um camarada lá, então o ladrão faz isso, o Senhor Deus não. Ele é muito educado, ele disse, olha, o ladrão vem roubar, matar, destruir, eu vim para que tenham vida, e a tenham com amor, mas ele bate. Você quer vida? Eu estou entrando para te dar vida, eu não vim tirar nada seu, eu não vim despir você, eu vim investir você, eu não vim destruir você, eu vim salvar. Às vezes a palavra é dura, é palavra para nos curar. Lembra, eu falei do tratamento quimioterápico, não é fácil não. Nem todo mundo sobrevive, mas as pessoas que sobreviveram, elas passaram por uma fase, eu como pregador acompanhei muita gente assim, eu tenho, o que eu falei, são 4 décadas na pregação, entenda? Eu vi cada caso, aqui mesmo eu lembro sempre de uma senhora, até hoje está membro da nossa igreja ativa e tudo, mas ela passou uns 10 anos atrás, não estou identificando pessoa, mas ela mesmo deu testemunho na televisão, que eu via quando ela vinha, cabelinho, né, raspado, que caiu todo, vinha, foi levantando. Uma outra que deu um testemunho aqui, que ela assistia a nossa TV, e ela colocava, entenda bem, a cabeça dela assim na televisão, porque eu fazia imposição de mãos, pastor, põe aqui que eu não estou podendo estar aí. Ela estava com aqueles acessos aqui, em todo lugar, que ela estava tratamento de câncer. Até hoje ela vem com a irmã dela, elas tudo estão aí, passaram, entendo, mas foi necessário o tratamento. Mas o que tem a ver? Às vezes a palavra é dura, mas é para salvar você. A palavra de Deus nunca é para destruir. Então segura o que você está ouvindo hoje. Receba com mansidão a palavra de Deus, e Deus limpa. Eu não posso ficar mais, que se eu não quero ter, ainda, Keila,
Davi se expôs, Davi colocou a vida dele em risco, a vida dos seus homens para te salvar, e você agora vai entregar. Deus, eles vão entregar. A mesma coisa, não confie, maldito o homem que confia no homem. Não fique, mas não é para ter ódio da pessoa, você não tem que se decepcionar. Se ele te decepcionar, não fique com raiva dele. Essa é a palavra de hoje.